Pessoal, bom dia para vocês, né? Boa noite aqui para mim. Dando continuidade às nossas aulas de processo civil, inerente ao processo civil 3, nós estamos aí já discutindo a terceira fase do processo de conhecimento. Nunca é demais lembrar os senhores e as senhoras que, quando se trata de processo de conhecimento, nós passamos por 5 fases, sendo que dessas 5 fases eu tenho 4 obrigatórias, que são exatamente esses objetos de estudo no semestre, né? Passamos pela fase postulatória, passamos pela fase saneadora e hoje estamos tratando já a fase probatória. Eu tive conversando com alguns de vocês durante essa semana, via WhatsApp, alguns até por telefone. Eu achei muito importante a gente dar digamos que fazer um feedback da nossa aula aqui hoje a respeito dessa questão inerente à figura da fase probatória. Por que isso? Porque essa é a fase mais importante do processo no que tange autor e réu, né? Quando eu digo mais importante, aliás, todas são importantes, né? Mas é uma fase muito contundente, porque nós não podemos esquecer de forma alguma que no direito a máxima que vai existir é aquela de que direito alegado e não provado é a mesma coisa que direito inexistente. Não podemos esquecer isso, né? Então a gente sempre vai trazer no processo a figura do ônus, né? Que é o que nós chamamos aqui no direito processual civil do ônus da prova. E aí eu acho muito importante a gente fazer aqui digamos que um bate-bola rapidinho a respeito dessa fase probatória, para ficar bem contundente para a gente, para ficar sem nenhum tipo de dúvida para a gente, as principais particularidades dessa fase probatória. Por quê? Porque nós não podemos esquecer que se o processo chegou nesse momento, significa que os elementos constantes dos autos não são suficientes ainda para formar o convencimento do juiz. Aliás, lá no Direito Processual Civil 1, quando você estudou a figura do juiz, não pode esquecer isso jamais, lá no artigo 139, tem lá os deveres do juiz, poderes do juiz, atribuições do juiz, e uma delas é exatamente presidir o processo, já que ele é o destinatário da prova. Não se esqueçam disso, né? O juiz é o destinatário da prova. Ora, se o juiz é o destinatário da prova, toda a prova que eu faço, no âmbito de um processo, ela é destinada exatamente a formar o convencimento do juiz. Vocês lembram que nós falamos na aula passada de ata notarial, falamos na aula passada a respeito da figura do depoimento pessoal, né? Falamos já das produção antecipada de prova, aprenderam conosco aqui a questão do discovery, ou seja, a descoberta de prova, ou seja, mas todas essas provas são destinadas a formar o convencimento do juiz quando se tratar de uma demanda judicial, né? Então a gente tem que lembrar também nesse aspecto que incumbe as partes produzirem as provas quanto às alegações que lhes são pertinentes. Nós vimos que o artigo 373 do Código de Processo Civil, ele trouxe para a gente exatamente essa questão inerente ao fato constitutivo do direito do autor, incumbe ao autor, e o fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do autor cabe ao réu. Então, cada um tem o seu ônus. A questão é, qual será o momento adequado para eu fazer essa prova? Bom, que nós vimos também que, de acordo com o que prevê lá o Código de Processo Civil, lá no artigo 319 e 320, cabe ao autor, aí, na sua petição inicial, já indicar quais as provas que ele pretende produzir. Por sua vez, cabe ao réu, na sua contestação, mostrar as provas que ele pretende produzir. Embora nós saibamos que existe aquela fase da especificação de provas, mas o fato é que é na petição inicial que o autor informa as provas que ele quer e é na contestação que o réu informa as provas que ele pretende produzir. Lembrando, inclusive, que se você parar para pensar, né, essa questão inerente à produção de provas gera até um efeito preclusivo. Por que preclusivo? Ora, se o camarada não fizer constar na sua petição inicial tudo aquilo que ele pretende do Poder Judiciário, ou melhor dizendo, do Poder Jurisdicional, gera preclusão, né? Em relação às provas, embora exista a questão da especificação de provas, a gente não pode esquecer que o Código de Processo Civil, lá no artigo 319, já fala que cabe ao autor, na petição inicial, informar quais as provas que ele pretende produzir dentro desse imbróglio de fase processual. Então, tome muito cuidado com isso. Agora, não se esqueça que o juiz tem um momento adequado para fixar os pontos controvertidos da demanda. E ao fixar esses pontos controvertidos da demanda, o juiz vai exatamente, dentro desse contexto, repito mais uma vez, ele vai exatamente ali
estabelecer o saneamento e organização do processo. Ali que ele vai deferir as provas que serão necessárias ao deslinde da causa, ali que ele vai designar a audiência de instrução e julgamento, ou seja, é ali que ele vai indeferir as provas inúteis e desnecessárias, porque é um ônus dele dentro desse aspecto. Uma observação importante é que as provas serão realizadas por requerimento das partes ou de ofício pelo juiz. Agora, não é porque as partes têm o direito de requerer as provas que as provas serão obrigatoriamente realizadas. Não, não, de forma alguma, tá certo? As provas serão realizadas caso o juiz entenda necessária a realização daquela prova. Por quê? Porque nós falamos agora há pouco que, de acordo com o artigo 139, se não me engano, do CPC, está lá bem claro que o juiz que vai exercer o poder de conduzir um processo, razão pela qual as provas serão exatamente destinadas para ele. Tanto é que o 371, artigo 371, fala que o juiz vai apreciar as provas constantes dos autos, ele vai analisar aquelas provas constantes dos autos, independentemente de quem tiver promovido aquela produção daquela prova. Por quê? Porque lá ao decidir, ele vai indicar, de acordo com o convencimento dele, de onde que ele tirou aquela conclusão dele. Então é muito importante, é muito contundente, é muito necessário nós identificarmos que o princípio do livre convencimento motivado traz para nós exatamente essa prerrogativa do juiz decidir o processo de acordo com as provas constantes dos autos, mas sempre justificando de onde que ele tirou aquelas conclusões. Outra observação muito contundente para a gente é que o Código de Processo Civil ele estabelece para a gente alguns meios de prova. Ele fala lá para mim da prova testemunhal, documental, não sei o quê. Mas fato é que a gente não pode esquecer que qualquer meio de prova ela é apta a formar a convicção do juiz. Sim, a questão é, essa prova tem que ser lícita e tem que ser legítima. Se essa prova eventualmente não for lícita, não for legítima, e a questão de uma para outra é que uma quer dizer a prova processualmente correta e a outra a prova materialmente correta, isso pode gerar inclusive uma nulidade processual em virtude até mesmo da prova ilegítima, prova ilícita. Inclusive a Constituição Federal tem um dispositivo legal explicando para a gente lá no artigo 5º a proibição da prova ilícita, correto? Agora, de mãos dadas com esse artigo 371, não menos famoso, e como já citamos na aula de hoje, está lá o artigo 373 da Constituição, do Código de Processo Civil. Por quê? Porque nesse introito, nessa aula que estamos falando aqui hoje, nessa feedback, nesse bate-bola, digamos, estamos relembrando esses principais aspectos, é muito importante, muito importante você lembrar que cabe ao autor fazer prova constitutiva do seu direito e o réu prova modificativa, impeditiva ou extintiva do direito do autor. Essas são as principais premissas do artigo 373 do Código de Processo Civil. Inclusive, tome um certo cuidado que no Código de Processo Civil anterior é o artigo 333. Hoje não, artigo 373, que inclusive vai tratar para a gente da inversão do ônus da prova nos casos em que isso é possível. Essa inversão do ônus da prova, ela tem um regramento próprio no mesmo artigo 373, que fala exatamente desse poder dever do juiz de analisar a questão como um todo e ali poder fazer a inversão do ônus da prova, caso seja possível. Lembre-se que o CPC adotou o princípio da verdade real. O que significa isso? A verdade só existe uma e o juiz deve buscar essa verdade como forma de formar o seu convencimento. Aquela máxima, aquela frase muito comum de falar assim que o que não está no mundo, o que não está nos autos não está no mundo, deve ser visto com certa ressalva, que se o juiz eventualmente entender que a prova constante nos autos ainda não foi suficiente, ele achar necessário algum esclarecimento, ele pode inclusive determinar a realização de uma prova de ofício, já que essa é a particularidade que está prevista aí no artigo 373 aqui do nosso Código de Processo Civil. Bom, particularidade interessante que a gente não pode também esquecer dentro desse contexto da prova é exatamente a questão relacionada à figura do júri novit curia. Por quê? Porque o júri novit curia traz para a gente um princípio muito interessante para nós aqui no âmbito do direito processual civil, que é o princípio segundo o qual o juiz conhece a lei. O que significa isso? Bom, você não tem que provar para o juiz a vigência de uma lei. O juiz conhece a lei.
Isso no âmbito federal. A legislação federal, a estadual e municipal, caso o juiz assim entenda, ele pode até determinar a você que faça essa comprovação de eficácia, de vigência daquela lei estadual ou municipal. Na lei federal, não. Eu digo isso porque eu tenho feito um compilado desde quando saiu a pandemia do coronavírus até hoje. Já saíram mais de centenas de dispositivos legais só na União disciplinando a questão relacionada ao Covid. São questões relacionadas a medidas provisórias inerentes a direito de trabalho, medida provisória de serviço essencial, medida provisória, ou seja, são vários dispositivos legais. E esses dispositivos legais, de caráter federal, o juiz conhece a lei e ele deve analisar a lei como um todo. Uma matéria que é muito contundente hoje no âmbito do direito processual civil, principalmente de questões inerentes a meios de prova, a fase probatória, ela vai residir exatamente na figura da prova emprestada, né? Agora, a prova emprestada, eu resumo para vocês de uma forma muito simples, que é aquela prova feita num processo e transladada para outro processo. Essa prova emprestada, ela vai ter que se observar sempre o caso concreto. Por quê? Porque deve ser colhido em processo entre as mesmas partes, que durante a produção da prova sejam observadas as formalidades legais e que o fato seja idêntico. Mas olha só, imaginemos que uma prova foi realizada num processo em que o fato não é idêntico, num processo que não foi colhido entre as mesmas partes. Essa prova pode vir aqui para o meu processo? Pode. Mas ela virá a título de prova emprestada? Não, ela virá a título de prova documental. Porque o termo prova emprestada ele vai estar vinculado à questão de mesmas partes, correto? E vai estar vinculado também à questão relacionada à figura de ser colhida num processo entre as mesmas partes, que o fato seja idêntico. Então, se você eventualmente quiser pegar um depoimento, uma testemunha realizado no processo de outra pessoa, você pode trazer para o processo. Por quê? Porque tudo é prova. Tudo é prova, desde que é lícito e legítimo. Lembrando, inclusive, que a gente já falou disso várias vezes nas nossas aulas, uma testemunha só é capaz de firmar o convencimento do juiz. Então lembre-se, a prova emprestada, essa palavra prova emprestada, a jurisprudência e a doutrina têm entendido como uma questão mais contundente relacionada às mesmas partes e fato idêntico. Agora, nada impede que uma prova realizada num outro processo venha para o processo de cá a título de prova documental, correto? Que é o que a gente está percebendo aqui nesse contexto que eu estou explicando para vocês. Então, cuidado com isso aí, que é interessante. Então, vamos lá. Chegamos à fase probatória. Quais são os meios de prova em direito admitidos? Falamos que os meios de prova em direito admitidos são todos, desde que lícitos e desde que legítimos. Essa é a primeira particularidade. Segundo, quais são, qual é o ônus da prova? De acordo com o artigo 373 do CPC, admite-se, a título de ônus da prova, o regramento tradicional da distribuição equânime, sendo que cabe ao autor fazer prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu fazer prova modificativa, extintiva ou impeditiva do direito do autor. Uma particularidade muito contundente quando falamos em distribuição do ônus da prova é a novidade da possibilidade das partes realizarem, pactuarem, melhor dizendo, fazerem a convenção inerente à distribuição do ônus da prova de forma diferente. Isso é uma derivação, vamos colocar assim, uma herança, já desse caráter principiológico do novo CPC. Observem que ainda nas aulas presenciais eu falei para vocês que é muito importante termos aí uma ligação, um elo entre o artigo 1º e o 15 do Código de Processo Civil. Por quê? Ali fala de dever de colaboração, dever de lealdade processual. Então, tudo isso está presente para a gente aqui também, nessa possibilidade das partes realizarem um acordo inerente à forma que será realizada a distribuição do ônus da prova. É lógico que é um pouco inimaginável pensar nisso, mas é perfeitamente cabível em virtude dessa particularidade que eu expliquei para vocês hoje, que é o dever de colaboração para o Poder Judiciário. Eu falei várias vezes nas aulas que, comumente falando, a gente sempre veio para o processo, para o direito, com a premissa, com o pensamento de que processo judiciário é briga.
Nós temos que entender que a nova roupagem do Código de Processo Civil traz o processo não como briga, traz o processo como um dever de colaboração, como um dever de auxílio entre as pessoas dentro desse contexto como um todo. Então é isso que a gente tem que observar aqui no âmbito do direito processual civil, inclusive me ouso falar processo civil moderno. A valorização da prova, ou se preferir, a valoração da prova, ela hoje traz para a gente o princípio do livre convencimento motivado. Lembre-se, o juiz é livre na apreciação da prova, mas deverá na decisão fundamentar de onde que ele tirou aquela decisão. É o princípio da persuasão racional. Por isso que a gente fala que uma decisão judicial não tem certo e errado. A decisão judicial é aquela que eu concordo e não concordo. Nós tivemos um episódio interessante aqui em Minas Gerais, uma ocasião, só para a gente entender esse contexto, em que um juiz de direito da vara de execução penal de uma cidade próxima aqui, ele foi fazer uma inspeção na cadeia local, né, não era presídio, é cadeia local, e verificou que tinham mais presos do que o número permitido para se ficar naquela cadeia. Exemplo, tinha 100 presos, só podia ter 10. O que ele fez foi lá, mandou soltar todo mundo. Mas, Rafael, como é que ele pode soltar? Ora, desde que ele tenha convencimento daquela decisão e ele eventualmente decida fundamentando, pode. Ele fundamentou na dignidade da pessoa humana, no direito à salubridade do preso, na questão relacionada ao artigo 1º da Constituição e o artigo 3º da Constituição, e mandou soltar. Tá certo? O Ministério Público recorreu para o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça, através de uma decisão monocrática de uma desembargadora, mandou prender de novo. Porque entendeu que no conflito entre a questão dos direitos do preso e o direito à segurança pública, se sobrepõe o direito da segurança pública sobre o interesse privado daquele preso. Então essa é a essência do direito. A essência do direito é exatamente convencer. A essência do direito é exatamente o quê? Tentar persuadir o juiz a respeito daquilo que você pretende. E uma forma de você persuadir o juiz, além daquelas que já falamos que é a petição inicial contestação, é exatamente na realização de uma prova bem feita, de uma prova qualificada. Né? Lembro os senhores que falamos aí na quinta passada, se não me engano, da ata notarial, que é uma grande novidade. Por quê? Porque a ata notarial ela traz no seu contexto exatamente a possibilidade de você trazer alguma questão, um fato, uma relação jurídica na presença de um tabelião que vai lavrar uma escritura pública daquela matéria, daquela questão, e aquilo vai ser tido como um documento público. Então, guardem muito essa questão do livre convencimento motivado. O juiz é livre na apreciação da prova, não resta dúvida, mas ele deve sempre analisar o contexto como um todo. E esse contexto como um todo vai sempre recair sobre a prova que as partes vão realizar. E aí é interessante porque as pessoas muito me perguntam, né? Não só alunos, mas como clientes, amigos, pessoas no geral, né? Mas, Rafael, ninguém quer ser minha testemunha. Eu não consigo uma testemunha. Lembre-se bem, não tem como você forjar uma prova. Mesmo porque o artigo 80 do Código de Processo Civil fala que você, se utilizar do processo para meios ilícitos, está equivocado, está errado, isso não pode acontecer. Então, você utilizar do processo para meios ilícitos realmente não pode acontecer. Isso é vedado por lei dentro desse contexto todo. Então, observem bem, essa realização da prova, correto? Ela traz, então, um dever de colaboração das pessoas para com o Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem o dever de colaborar, as pessoas têm o dever de colaborar com o Poder Judiciário na busca da verdade. E é por isso que os artigos 378, 379 e 380 do Código de Processo Civil vão fazer para a gente uma colocação muito interessante, que é exatamente o dever de colaboração. Tá certo? O que é o dever de colaboração? Diz assim o artigo 378. Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para o descobrimento da verdade. Correto? Então, repito, você não vai criar uma prova no ponto de vista da ilegalidade. Você vai exatamente se utilizar de uma prova. E essa questão relacionada ao dever de colaboração, ele traz no artigo 378 essa vertente, que é o dever de colaboração para com o Poder Judiciário. Então, o que eu quero concluir aqui nesse breve resumo que fizemos hoje aqui dessa fase probatória do processo de conhecimento?
tomem muito cuidado, tá certo? Por quê? Porque a realização de uma prova é uma tarefa árdua para uma pessoa. E aí, essa pessoa tem que entender que só através da prova, juntamente com a questão técnica do advogado, é que terão condições de obter sucesso naquela demanda, correto? E essa última pergunta que eu fiz, se ninguém quer ser sua testemunha, fica muito claro para você. Ora, se o cara não quer ser testemunha, mas você sabe que ele viu o fato, ele presenciou o fato, você manda o juiz chamar o camarada para prestar o seu depoimento, como vamos ver aí nas próximas aulas. Combinado, pessoal? Então esse era meu recado de hoje. Voltamos na próxima aula, novamente com a questão dos meios de prova em direito admitidos, previstos no Código de Processo Civil. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bom dia.